Olá, queridos. Continuando aqui a nossa meditação. Eu fiz 2 vídeos para não ficar tão comprido e eu quero continuar agora a nossa meditação em 1 Samuel, 2 Samuel, perdão, 2 Samuel, capítulo 21, onde o Senhor nos traz ali na sua palavra um momento muito interessante sobre a casa de Israel. Nós falamos lá no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, né? Pegue essa sequência que vai ser bênção para você. Falamos sobre as escolhas, né? A herança, que é uma colheita que eu não semeei, mas que vem para minha casa. E agora eu quero focar para vocês agora em uma mulher que decidiu permanecer. Nesse cenário todo, quando os descendentes de Saul é entregue, né, para redimir o mal que Saul fez aos Gebionitas, os filhos e os netos, 7 descendentes de Saul precisavam ser entregues para os Gebionitas para que houvesse ali uma redenção, né, porque a fome estava sobre Israel. Consequência foi o zelo inconsequente de Saul, que matou os Gebionitas. E aí vem o momento difícil da história. Os filhos e netos de Saul são entregues, são executados e são pendurados ali, num lugar, não sei, eu não pesquisei para saber exatamente onde, mas acredito que na entrada da cidade, onde todos passavam, porque ficou ali exposto como uma vingança, né? Olha aí. Saul pagou pelo que ele fez com o nosso povo. Mais ou menos isso. E nesse cenário, Rispa, que foi concubina de Saul, né? Que teve 2 dos seus filhos entregues para ser executados e 5 netos, né? Deixa eu ler aqui com vocês. Aqui, versículo 6, 2 Samuel 21, 6. E seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre deles havera. Entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, que tinha tido com Saul, e com eles também 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul. Ou seja, Rispa teve 2 filhos entregue ali, mais 5 netos de Saul foi entregue. Então, foram 7 da casa de Saul entregue para redimir a quebra de aliança que Saul fez. Assista o primeiro vídeo que você vai entender um pouquinho sobre isso. Eu quero me ater agora sobre essa mulher. No cenário de dor, Rispa escolhe permanecer. Olha só, Rispa, ela olha todo o cenário e viu que ela não podia fazer nada. Rispa, ela viu seus filhos sendo recolhidos, né? Eram os homens da sua casa, homens para casa naquela época. Ter homens em casa era sinônimo de proteção, provisão, honra. Estava sendo tudo isso tirado da casa de Rispa. E eles foram levados, foram enforcados, foram executados. E Rispa pega um pano de saco, coloca ali sobre uma rocha, se deita sobre aquela rocha, se expõe sobre aquela rocha, se lança sobre aquela rocha e fica ali agora, dia e noite, cuidando daqueles cadáveres. Ela estendeu o pano de saco, diz a palavra assim, Rispa, estendeu o pano de saco sobre si.
não, para si, sobre uma rocha, perdão, estendeu panos de saco para si numa rocha. Pano de saco na Bíblia é sinônimo de humilhação. Então, Rispa, ela entendeu, foi minha casa que errou, foi minha casa que pecou, foi a minha casa que quebrou uma aliança. Ah, não, mas foi meu marido, eu não vou colher. Vai colher. Não adianta você achar que porque escolha bem com quem você vai casar. Um parêntese aqui. Escolha bem com quem você vai andar, com quem você vai conviver, com quem você vai trazer para dentro da sua casa. Porque as consequências vão vir sobre a casa. Então, Rispa era concubina de Saul e ela entendeu, bom, essa colheita é da minha casa. Essa colheita dolorosa, vergonhosa, é da minha casa. Eu não tenho outra solução senão me colocar numa situação de humilhação. Ela ali forra o pano de saco, ela aceita aquele quadro de humilhação, mas ela não faz isso em qualquer lugar. Ela faz isso sobre uma rocha. Cristo é a nossa rocha. Ela estende pano de saco sobre a rocha. Ela coloca toda a sua humilhação sobre a rocha. E fica ali dia e noite. O período que Rispa ficou ali, aqui o texto diz que ela ficou do começo da colheita até cair a chuva, a época das chuvas. E pela história, andei dando uma pesquisada, pela história, Rispa ficou em média de 4 a 6 meses nesse lugar. Pensa bem. De 4 a 6 meses, enquanto colheita era a época de celebração. Colheita era a época onde todo mundo estava agitado, animado, época de celebração. Uhul, chegou a colheita. Rispa estava num quadro de humilhação. Muitas vezes, enquanto todos estão numa fase de colheita, de celebração, a tua colheita não vai ser de celebração. Talvez a tua colheita vai ser de dor, porque alguém lá atrás fez uma semeadura errada, fez uma semeadura maldita, e você vai estar colhendo. O que vai fazer a diferença na tua colheita, porque enquanto os outros estão colhendo, festejando, se alegrando, talvez você olhe e fale assim, por que comigo não? Porque na minha casa não. Entenda que tem coisas que não foi você que semeou, mas você herdou a colheita. E aí Rispa, ela entendendo isso, ela não faz outra coisa senão eu vou para os pés do Senhor. Eu vou para a rocha. Eu vou me humilhar na rocha. Eu vou ficar num pano de saco na rocha. E diz a palavra que ela se humilhando ali e passando todo o tempo de dia protegendo contra as aves do céu. Porque as aves eram cadáveres expostos. E não existia vergonha maior do que uma casa ter alguém que foi morto e não sepultado. Foi comido por bichos. Existiu um certo faraó que foi comido por bichos porque se negou a glorificar a Deus. A arrogância dele fez ele ser comido por bicho. Era uma desonra, né? Hoje, por questões sanitárias, não se pode deixar um cadáver em cima da terra. Mas na antiguidade, os cadáveres que ficavam em cima da terra eram comidos por bichos em sinal de humilhação para aquela casa, para aquela descendência. Ia ficar aquela marca na história. E aí Rispa já tinha tido o seu marido Saul com seu filho Jonatas, que ficou exposto lá em... Deixa eu achar aqui direitinho o nome da cidade, que eu sou ruim de guardar o nome da cidade. Aqui no finalzinho.
E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, e ajuntaram também os dos enforcados, na terra dos filisteus. Então, Jonathan e Saul já tinham ficado lá na terra dos filisteus, ficou lá exposto como vergonha, né? Na morte de Saul, os filisteus pegaram o corpo de Saul e não deixaram os israelitas enterrar. Então, Rispa já tinha essa dor. Meu marido, meu enteado não foi sepultado com honras, meu marido era rei. Talvez alguém tá olhando para você e falando assim, gente, como alguém que era da casa do rei tá passando por isso? Que vergonha. Por que ela não abandona esse lugar? Por que não sai daí? Eu fico imaginando Rispa diante daqueles corpos ali, de dia espantando as aves do céu. E aí quando cai o anoitecer, ela relaxar e dizer assim, ai, graças a Deus, as aves dormiram, agora eu posso descansar. Só que aí vem as feras do campo, à noite, tentar comer os corpos dos filhos e dos netos dela. Engraçado que nem uma mãe daqueles filhos estava ali, mas a avó estava. A avó permaneceu. E eu tô aqui para te dizer hoje, minha querida, que por sua permanência, talvez a mãe dos seus filhos não vai permanecer, a mãe dos seus netos não vai permanecer. Permaneça por eles. Talvez a mãe não é da casa do rei. A mãe não dá tanta importância por ser filho de rei. Talvez esteja até sofrendo com o estado atual dos seus netos. Mas você permaneça. Rispa permaneceu por seus filhos e por seus netos. Que mulher é você? É o tipo de mãe que entrega os filhos, porque já o final é morte mesmo, né? Tá nas drogas. O final é morte mesmo. Já entreguei, não tem mais o que fazer. Rispa aceitou a condição que foi colocada, catou um pano de saco, foi pra rocha. Você tá entendendo isso? Você tá entendendo a profundidade da atitude de Rispa? Ela foi pra rocha, se humilhou e permaneceu ali, por seus filhos, por seus netos. E você vai ver no final da história que até o esposo e o enteado recebeu a honra. Enquanto as pessoas celebravam a colheita e estavam, eu acredito que muitas passavam por ali, no comecinho ali do cenário, Rispa, já foi, já morreu, vamos embora, Rispa. E ela não ia. Não, eu vou ficar aqui. Nenhum bicho vai comer meus filhos. Nenhum bicho vai comer meus netos. Ninguém vai devorar a descendência que o Senhor me deu. Pode ser que já esteja morto, mas ninguém vai devorar. Nada, né? Ninguém é gente. Nada vai devorar a descendência que o Senhor me deu. E os dias foram se passando. O que era apenas dor, luto, humilhação, passou a ser também vergonha. Porque Rispa começou a sentir o mau cheiro. Rispa passou a sentir o mau cheiro dos cadáveres. 7 cadáveres diante dela. 7 cadáveres em decomposição. E Rispa ali, espantando as aves de dia, as feras à noite. E agora quem passava lá ainda deixava uma cestinha de fruta e dizia, Rispa, come alguma coisa, eu vou deixar essa cestinha de lanchinho aqui para você. Agora ninguém mais passava, porque o cheiro era muito forte. Agora ninguém passava porque o quadro era muito feio, era 7 defuntos em decomposição e uma mulher protegendo-os.
Quantas situações na tua vida, querida, por um tempo as pessoas questionavam por que você não saía dali, por que você permanecia nessa situação, por que você insistia nesse casamento. Você não precisa disso. Porque você insiste nesse neto, você não precisa disso. Entrega, deixa, não tem mais o que fazer. Depois de um tempo as pessoas nem falam mais. Está tão feio, está cheirando tão mal que as pessoas já nem falam mais. Elas simplesmente cortam o caminho. Já não passam mais perto. E Rispa começou a perceber que ninguém mais passava naquele lugar. Porque ali era o lugar da humilhação dela. Era o lugar da dor dela. Por isso, meu querido, não fique questionando por que o pastor não vai, por que a irmã do círculo de oração não vai, por que o seu líder da célula não vai, porque ninguém vai, porque o teu lugar é teu. É o seu lugar. É o lugar da sua humilhação. Abrace a sua causa, abrace a sua dor. Esteja consciente das consequências das coisas. Olha, o meu marido quebrou uma aliança, o meu marido desfez um acordo e nós estamos colhendo a consequência. Então eu não vou ficar fugindo desse lugar, eu não vou ficar questionando por que ninguém quer passar isso comigo. Eu vou abraçar a minha dor e eu vou passar por ela. E eu acredito que ali chegou o ponto que ninguém mais passava naquele lugar. Tava ali Rispa, sozinha com seus cadáveres, brigando com as aves e as feras do campo. Acredito que muitas feras do campo já nem ia mais lá. Porque agora cheirava mal, agora estava em decomposição, agora não era mais interessante. As feras gostam de carne fresca. Aquelas carnes já não estavam mais frescas, elas já estavam podres. Chega um ponto que parece que nada mais quer. Nada mais aceita, mas você permaneça. Permaneça. E aí chega um tempo que vem o tempo dos resgates. Davi fica sabendo. Desculpa. Davi fica sabendo da situação de Rispa. Alguém chega no castelo e fala pra Davi, Davi, e Rispa, hein? Tá lá até hoje com os cadáveres. Davi assusta, como é que é? Você não ficou sabendo? Rispa tá lá? Continua lá vigiando aqueles cadáveres dia e noite pros bichos não comer. E continua aquela situação. Continua aquela situação até chegar no ouvido do rei. Permaneça, porque por você permanecer, um dia a notícia vai chegar no ouvido do rei e o rei vai tomar a tua causa. Davi tinha uma graça tão linda com ele que quem não lutou com ele, mesmo assim ele dividia os despojos. Quem esteve abandonado era trazido para a mesa, porque era filho de uma aliança. Quem passava por um processo de vigiar cadáveres, ele comprava a dor. E aí Davi diz, olha, não só os cadáveres dos filhos e dos netos, mas traz também os ossos de Saul e de Jonatas. Olha que delícia. Quem não viu Rispa espantando as aves de dia, espantando as feras à noite. Quem não viu Rispa padecendo de não conseguir dormir. Ela não conseguia dormir porque ela tinha que ficar vigiando, ela tinha que ficar abanando. Quem não viu isso pensa só assim, gente, do dia pra noite vem honra sobre a casa dela. Do dia pra noite. Quem não viu você chorar, minha irmã? Quem não viu você se humilhar? Quem não viu você dia e noite não deixando seus filhos, seus netos serem devorados?
vai dizer que do dia para a noite chegou honra na tua casa. Mas você sabe do processo que foi, processo doloroso, processo vergonhoso. Marlene, agora aí está um ponto-chave. Desde quando sepultar é honra? Porque honra é o Senhor livrar. Honra é o milagre chegar. Honra seria Deus ressuscitar aqueles cadáveres. Ao ponto da colheita, honra era sepultar. Muitas vezes, ou talvez algumas vezes, eu vou ser otimista. Algumas vezes honra será sepultar. Uma mãe que vê seu filho se perdendo nas drogas, na prostituição, na bebida, na violência. Uma esposa que vê um marido afundando dia após dia em tantas coisas ilícitas. A morte é o melhor lugar para essa pessoa. E muitas vezes a morte não vai ser física. A morte talvez simbolize uma entrega no altar do Senhor. E sepultar esses filhos, esses netos, sepultar esses descendentes, talvez seja você entregar eles no altar do Senhor. Para a rispa, fisicamente ali, o sepultamento era honra. Não tinha mais o que fazer. A colheita veio. Infelizmente, tem colheita que vem. Querido, você ter um relacionamento fora do seu casamento, nasce uma criança desse relacionamento, é colheita. Deus não vai matar teu filho para te livrar dessa colheita, não. Você vai ter que lidar com essa colheita. Aí talvez você acerte a sua vida, você casa, você constitui uma família linda, maravilhosa, mas vai ter que lidar o resto da vida com aquela ex insatisfeita. Porque vê você com uma casa, uma família, filhos lindos e maravilhosos e ela é só uma mãe solteira. Colheita. Aí ela vai infernizar a tua vida, a vida da tua esposa. Colheita. Não há o que fazer. Deus não vai matar o teu filho para te livrar desse laço com a ex. Por isso escolha a sua semeadura para que a colheita seja leve. E no caso de Rispa, o fato dela permanecer trouxe a honra para a casa dela, mas trouxe uma honra por completo. O fato de Rispa permanecer e se humilhar e passar o processo e vencer a sua dor, trouxe honra para sua casa. Porque quando chegou aos ouvidos de Davi, Davi disse: recolhe. Recolhe os 7 cadáveres, manda enterrar, mas não faz só com eles. Busca também Saul, busca Jônatan, enterra os ossos, né? Busca os ossos de Saul, busca os ossos de Jônatan, enterra eles com honra, enterra eles no lugar que deveria ser enterrado. Se os teus filhos, os teus netos, se a tua descendência não tiver hoje de você uma semeadura boa, as consequências serão dolorosas. Mas se você souber escolher a sua semente, você escolhendo bem a sua semente, a colheita virá. Então, por conta da permanência de Rispa, por ela não ter fugido do seu processo, não fuja do seu processo, minha irmã. Não fuja da sua dor. Abrace o seu processo. Abrace, por mais doloroso que seja. Eu conheci uma mulher que abraçou a sua dor. E que ela foi rispa. E eu falei para ela: você foi uma rispa. Uma mãe com a filha com câncer. Ficou ali dia e noite em volta da filha. E sempre, sempre, sempre clamando ao Senhor por essa filha.
Essa filha que nadou, se converteu, nadou, encontrou o altar do Senhor, mas a cura não veio. E para aquela mãe, a honra foi enterrar sua filha, mas enterrar no Senhor. Ela sabia que a sua filha em vida não se entregaria como ela se entregou ao Senhor na dor. E essa mãe teve que ali passar o processo junto com essa filha, todo o processo do estado terminal do câncer. Ela passou e ela enterrou sua filha e descansou no Senhor, que a sua filha foi salva. Muitas vezes vai ser literalmente sepultar, vai ser um motivo de honra. A dor da perda é lógico, é claro, é verdadeiro, mas muitas das vezes não vai ter outra solução. Vai ter que ser na dureza do sepultamento que vai vir a honra. E Rispa conseguiu, com a sua atitude, velar aqueles corpos por um tempo aproximado, segundo os historiadores, de 4 a 6 meses. Quando ia começar a época já das chuvas, porque diz que ela ficou ali naquele lugar do início da colheita à época das chuvas. Então Rispa, quando começou a dar sinais de que a chuva viria, o Senhor traz o tempo de honra sobre a casa de Rispa.